Desde pequena, aprendi que amor vinha disfarçado de promessas quebradas e pedidos que nunca terminavam. Cada aniversário era precedido de uma nova exigência, cada sonho adiado, engolido pela ideia de que a família vem primeiro. E eu, tão tola, sempre acreditava. Era início de outono quando eles vieram até mim. Meus pais, sentados lado a lado no velho sofá manchado da sala, rostos carregados de uma preocupação quase teatral. Meu pai coçou a testa com o dorso da mão calejada, um gesto que eu conhecia bem, ele fazia isso toda vez que precisava de algo. Mari, disse minha mãe, sua voz carregada de falsa doçura, a casa está desmoronando. Precisamos fazer os reparos agora ou perderemos tudo. Lembro-me de como minhas mãos tremiam enquanto torcia o zíper da minha bolsa entre os dedos. Eu tinha juntado cada centavo durante 4 anos para abrir meu próprio ateliê. Eram economias suadas, retiradas de noite sem dormir, de freelances que eu aceitava mesmo exausta. Mas ali, olhando nos olhos suplicantes deles, me senti encurralada. Claro, eu disse, minha garganta apertada. Façam o que for preciso. Assinei o cheque sem olhar para trás, convencida de que era o certo. Família era prioridade. Sempre foi. Sempre seria. Pelo menos era o que eu queria acreditar. Durante o primeiro mês, toda vez que passava pela casa, procurava sinais dos tais reparos. Um novo telhado, talvez. Pintura nova, encanamento reformado. Mas a casa continuava a mesma. As infiltrações se espalhavam como veias escuras pelas paredes. As janelas ainda rangiam com o vento. E dentro de mim, a dúvida crescia como uma erva daninha, sufocando o que restava da minha confiança. Quando questionei minha mãe, ela apenas sorriu e disse: essas coisas levam tempo, querida. Relaxe. Concentre-se na sua vida. Concentrar na minha vida. Era uma ironia cruel. Eu tinha adiado tudo, cursos, exposições, viagens, para salvá-los de uma suposta ruína que nunca chegou. E agora, era como se meu sacrifício tivesse sido descartado sem a menor cerimônia. O tempo passou. 1 ano. 12 meses mastigados em silêncios desconfortáveis e desculpas esfarrapadas. Meu ateliê ainda era um rascunho em cadernos manchados de lágrimas e promessas não cumpridas. Meu sonho continuava trancado em uma caixa invisível, empilhada entre contas e arrependimentos. Até que, numa manhã qualquer, enquanto rolava distraidamente pelo Instagram, uma foto capturou meu olhar. Era minha irmã, vestida com um casaco caríssimo, segurando amostras de tecido em um estúdio luxuoso. O sorriso dela transbordava orgulho e satisfação. A legenda dizia: graças aos incríveis investidores da família, estou vivendo meu sonho de ser designer em Milão. Meu estômago revirou. Meu sangue ferveu tão rápido que mal consegui respirar. As peças se encaixaram de um jeito grotesco, os reparos inexistentes, as desculpas vazias, o silêncio constrangedor. Eu tinha sido usada. Minhas economias não tinham salvo nada. Tinham comprado o sonho dela. A sensação de traição era tão violenta que precisei me sentar no chão frio da cozinha para não desmaiar. Nos dias que se seguiram, as cenas se repetiam na minha mente como um filme de terror sem fim. Lembrei-me das promessas deles, da voz embargada do meu pai, das lágrimas de crocodilo da minha mãe. Cada palavra era agora uma lâmina afiada, cortando a ilusão que eu carregava há tanto tempo. Passei noites sem dormir, debatendo comigo mesma. Parte de mim ainda queria entender, encontrar alguma explicação razoável, alguma desculpa aceitável. Mas toda tentativa era afogada pelo gosto amargo da verdade. Eles escolheram. Escolheram ela. E me traíram sem hesitar. Não planejei o que fiz depois. Não foi um plano frio, meticuloso. Foi pura necessidade de justiça. Procurei um advogado. Relatei tudo, cada detalhe, o pedido de dinheiro, a ausência dos reparos, o uso indevido das minhas economias. Felizmente, eu tinha guardado cópias das transferências, das mensagens de texto em que eles imploravam pela minha ajuda, promessas que agora teriam valor legal. Ele ouviu minha história em silêncio, com a expressão fechada de quem já vira aquilo mais vezes do que gostaria. Posso conseguir uma liminar, disse ele no final. E podemos acionar o oficial de justiça para dar início ao processo formal. Assenti. Não tremi. Não hesitei.
Naquele momento, algo dentro de mim finalmente quebrou e no lugar do amor cego, floresceu uma determinação fria, feroz. O dia chegou. Quando o carro preto do oficial de justiça estacionou diante da casa dos meus pais, minha respiração se manteve firme. Eu desci do carro como quem caminha para o campo de batalha. Cada passo pesado, carregado de anos de feridas invisíveis. Bati na porta. Esperei. Quando meu pai abriu, sua expressão passou rapidamente da surpresa para o pânico. Minha mãe, ao fundo, empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Mariana, o que é isso? Balbuciou ela, encarando o oficial que se aproximava com a notificação em mãos. É justiça, respondi, minha voz soando mais firme do que jamais imaginei ser capaz. Vi a ficha cair nos olhos deles. Vi o desespero surgindo, o medo corroendo cada máscara de orgulho que sempre usaram para me manter sob controle. E naquele instante, eu soube. Pela primeira vez na vida, eu estava no comando. O oficial de justiça entregou a notificação nas mãos do meu pai com a precisão de quem já vira aquela cena dezenas de vezes. A folha branca tremulava entre os dedos dele, como uma bandeira de rendição que ele se recusava a erguer. Isso deve ser um mal-entendido, Mariana, ele disse, tentando forçar um sorriso que apenas ressaltava as rugas de tensão ao redor dos olhos. Eu não respondi. Não havia mais espaço para palavras entre nós, apenas documentos e testemunhas. Cada segundo que passava ali, diante daquela casa que eu, tola, havia tentado salvar, era como atravessar as ruínas de um templo caído, onde eu havia sido sacrificada em nome da conveniência deles. Mariana, pelo amor de Deus, não faça isso, minha mãe sussurrou, a voz embargada, mas os olhos dela ainda brilhavam com a mesma arrogância de sempre. Como se, no fundo, ela ainda acreditasse que eu recuaria. Que eu seria a filha submissa que sempre cedia, que chorava no quarto escuro mas aparecia sorrindo no dia seguinte. Ela não sabia. Eles não sabiam. A filha que eles moldaram na base da culpa e do silêncio havia morrido. Dei meia volta sem dizer mais nada. O vento frio da tarde cortava minha pele, mas era um alívio comparado ao que eu sentia por dentro. Atrás de mim, ouvi a voz do meu pai. Você vai destruir a sua própria família por causa de dinheiro? Ri em silêncio. Dinheiro. Como se fosse sobre isso. Era sobre cada sonho que eu enterrei para bancar os deles. Cada lágrima que eu engoli para manter uma paz que nunca existiu de verdade. Era sobre o desprezo disfarçado de afeto, sobre as escolhas deles de me ver como moeda de troca e nunca como filha. Era sobre respeito. Algo que, finalmente, eu exigia. Dirigi sem rumo por quase uma hora depois de sair de lá. O volante deslizando nas minhas mãos suadas, os faróis da cidade se confundindo com as lágrimas que eu me recusei a derramar. Eu queria gritar. Queria parar no acostamento e simplesmente gritar até meu peito não doer mais. Mas a verdade era que a dor já não me paralisava. Ela me moldava. Era meu novo combustível. Enquanto as luzes da cidade piscavam indiferentes ao meu redor, eu pensei em tudo que adiei por eles. O curso de design que eu queria fazer em Paris. A viagem que planejei durante anos para Nova York. As exposições em que fui convidada para expor meu trabalho e que recusei para ficar perto, caso precisassem de mim. Era como se eu tivesse vivido amarrada a correntes invisíveis, e naquele momento, com o papel frio da notificação registrada no banco do passageiro, eu estivesse cerrando as algemas com minhas próprias mãos. Nos dias seguintes, meus pais tentaram tudo. Telefonemas, mensagens desesperadas, visitas inesperadas no meu prédio. Promessas de que iriam resolver tudo, que minha irmã iria devolver cada centavo, que aquilo não precisava ir tão longe. Cada palavra deles era uma corda tentando me puxar de volta para a prisão de antes. Mas eu não era mais aquela Mariana. Eu ignorei cada ligação. Fechei a porta na cara deles quando apareceram. Configurei filtros de bloqueio no celular. E enquanto eles se contorciam na própria culpa, eu reerguia, pedra por pedra, os sonhos que eles tentaram demolir. Uma semana depois, sentei em frente à tela do computador e reabri meu antigo projeto, o ateliê. Aquele era o meu verdadeiro lar. Não paredes mofadas nem promessas vazias, mas o espaço onde eu criaria com minhas próprias mãos, com minha própria história. Abri cadernos antigos, ainda manchados com desenhos tortos e anotações ansiosas.
Passei os dedos pelas páginas como quem toca uma ferida antiga que começa, finalmente, a cicatrizar. Sorri. Era a hora. Mas recomeçar não era apenas erguer paredes novas, era arrancar, uma a uma, as raízes podres que eu tinha enterrado em mim. Durante as madrugadas em claro, enquanto desenhava os primeiros moldes e organizava os materiais, meus pensamentos voltavam para a menina que fui, aquela que pedia permissão para existir. Aquela que acreditava que amor era sinônimo de sacrifício unilateral. Eu me vi chorando em aniversários esquecidos. Me vi comemorando vitórias sozinha, porque a ninguém teve tempo. Me vi recebendo parabéns, enquanto minha irmã era exaltada por existir. Cada memória era um peso. E eu precisava me libertar de todos eles. Uma tarde, organizando alguns materiais no ateliê improvisado, encontrei uma antiga carta. Era do meu 18º aniversário. Meus pais haviam escrito uma lista de expectativas para o seu futuro, como chamaram na época. Entre elas, frases como: você deve sempre colocar a família acima de seus próprios interesses. Sucesso individual é vazio sem reconhecimento familiar. Lembre-se de que não somos obrigados a aplaudir escolhas que não consideramos certas. A carta deslizou da minha mão. Sentei no chão, segurando a cabeça entre as mãos, e pela primeira vez em muito tempo, deixei que as lágrimas corressem livremente. Era isso. Minha vida toda havia sido uma tentativa desesperada de ser amada por quem só sabia me medir com réguas quebradas. Eles não queriam que eu brilhasse. Queriam que eu servisse. Silenciosa. Grata. Submissa. Mas essa versão de mim havia morrido. Levantei do chão. Peguei a carta. E sem hesitar, rasguei em pedaços tão pequenos que o vento quase os levou embora antes mesmo de chegar à lixeira. Aquela era a verdadeira inauguração do meu novo ateliê, o enterro da velha Mariana. Naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto escuro, prometi a mim mesma: nunca mais adiarei meus sonhos por ninguém. Nunca mais serei moeda de troca. Nunca mais pedirei permissão para existir. E mesmo que o caminho fosse solitário, preferi andar sozinha na minha verdade do que viver cercada de aplausos vazios. No dia seguinte, o telefone tocou novamente. Era minha irmã. Eu deveria ter bloqueado, mas atendi, movida por uma estranha curiosidade. Mariana, ela disse, a voz carregada de uma urgência que eu reconhecia bem. Você precisa parar com isso. Está destruindo a nossa imagem. E, sinceramente, você nem precisava tanto daquele dinheiro. Sorri. Um sorriso frio, amargo. Eu precisava sim, respondi, com a calma que só a verdade dá. Precisava para me libertar de vocês. Desliguei antes que ela pudesse responder. Pela primeira vez na vida, eu era livre. E eu ainda nem tinha começado. A sensação de liberdade era agridoce. Parte de mim se deliciava com o silêncio que finalmente se instalara depois de semanas de telefonemas desesperados, mensagens raivosas e tentativas de chantagem emocional. A outra parte, ainda precisava aprender a viver sem carregar o peso deles nas costas. Eu estava reaprendendo a respirar. E era assustador perceber o quanto eu havia me acostumado com a dor. O processo judicial seguia seu curso. Cada movimentação era uma ferida aberta na fachada perfeita da família que meus pais e minha irmã gostavam de exibir para o mundo. Não demorou muito para que vizinhos começassem a cochichar, para que perguntas surgissem, para que amigos de fachada se afastassem. Eles, que sempre se importaram tanto com aparências, agora viam sua imagem desmoronar em praça pública exatamente como tentaram fazer comigo tantas vezes. Era irônico. E merecido. Foi em uma manhã de terça-feira que tudo começou a escalar. Recebi um e-mail do advogado, a audiência preliminar estava marcada. Meus pais e minha irmã haviam sido notificados oficialmente. Em anexo, havia uma cópia da contestação que eles apresentaram. Abri o documento com o coração pesado, mas determinado. As páginas estavam cheias de mentiras descaradas. Alegavam que eu havia doado o dinheiro por livre e espontânea vontade, que a ajuda à minha irmã foi aprovada em família, que eu estava tentando extorquir a meus próprios pais por vingança. A audácia deles me tirou o fôlego por um instante. Eles queriam me pintar como vilã. Inverter a história. Rasgar a verdade na frente de todos.
Mas o que eles não sabiam ou recusavam aceitar era que eu não era mais a filha frágil que eles moldaram a ferro e culpa. Eu era alguém diferente agora. Alguém que sabia se defender. O dia da audiência chegou. Levantei-me cedo, tomei banho, vesti meu melhor conjunto, o que eu havia comprado no primeiro mês trabalhando como freelancer, antes de abrir mão de tudo para salvá-los. Olhei-me no espelho antes de sair de casa. Havia algo novo no meu reflexo: firmeza. Não era beleza. Não era fragilidade. Era força. Peguei minha bolsa, respirei fundo e saí. No tribunal, eles estavam todos lá. Meus pais, sentados lado a lado, as mãos entrelaçadas em uma encenação patética de unidade. Minha irmã, algumas fileiras atrás, com um olhar de desprezo tão forçado que era quase cômico. Quando me viram entrar, notei o desconforto instantâneo. Talvez esperassem que eu viesse trêmula, envergonhada, pedindo desculpas. Mas eu caminhei com a cabeça erguida, sentindo cada par de olhos grudados em mim. Eles não estavam acostumados a me ver forte. Era isso que mais os incomodava. Durante a audiência, enquanto meu advogado falava com clareza e documentos incontestáveis, observei o comportamento deles. Meu pai transpirava nervosamente, secando a testa com um lenço amassado. Minha mãe, rígida, lançava olhares venenosos para o juiz e para mim, como se a autoridade do tribunal fosse um insulto pessoal. Minha irmã, inquieta, cruzava e descruzava as pernas, mordendo a tampa da caneta como uma criança entediada. Era patético. E profundamente triste. Porque, no fundo, eu ainda queria, parte de mim ainda ansiava, que pelo menos naquele momento eles mostrassem alguma sombra de arrependimento. Mas não. Eles estavam ali para me destruir. Quando a juíza pediu que eu falasse, levantei-me com o coração batendo forte. Senhora Mariana, ela disse, conte sua versão dos fatos. Minha boca estava seca, mas minha voz saiu firme. Seus olhos pedem que eu seja breve, então serei como sei. Durante anos, sacrifiquei meus projetos e sonhos em nome da minha família. Quando meus pais alegaram que estavam prestes a perder a casa, doei todas as economias que juntei trabalhando dia e noite. Fui instruída a não contar a ninguém, porque era um assunto de família. Depois, descobri que o dinheiro foi usado para financiar o sonho de outra pessoa, enquanto os problemas da casa sequer foram tocados. Pausei. Olhei nos olhos deles. Eu não estou aqui por vingança. Estou aqui para exigir respeito pelo que sacrifiquei. Pela minha vida. Pelo que me foi roubado com mentiras. Havia um silêncio sepulcral no tribunal. E naquele instante, soube, havia conquistado algo que nunca consegui com eles. Voz. A audiência foi suspensa para análise posterior. Ao sair, senti o peso dos olhares deles nas minhas costas. Minha mãe tentou se aproximar. Você não sabe o que está fazendo, Mariana, ela disse, com a voz carregada de uma raiva disfarçada de preocupação. Você vai destruir a sua família. Virei-me devagar. Não, respondi, olhando diretamente nos olhos dela. Vocês destruíram a família quando decidiram me usar como banco ambulante. Ela regalou os olhos, incapaz de responder. Virei as costas e fui embora. Naquela noite, voltei para casa exausta, mas em paz. Sentei no chão da sala, encostada na parede, e deixei o peso dos últimos meses finalmente se dissipar. Eu sabia que o caminho ainda seria longo. Que provavelmente eles fariam de tudo para reverter a situação, para sujar meu nome, para me pintar como monstro. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu estava preparada para lutar. Não pelos sonhos que eles roubaram, mas pelos que ainda eram só meus. E, desta vez, ninguém tiraria isso de mim. O ateliê estava quase pronto. As paredes nuas começaram a ganhar vida com quadros, moldes, retalhos de tecido espalhados em mesas improvisadas. Era caótico. Era imperfeito. Era meu. Cada martelada, cada prego, cada gota de tinta sujando meus dedos era uma lembrança viva de que eu ainda estava aqui. Ainda sonhando. Ainda lutando. Não importa quanto tentassem me derrubar. O mundo deles podia ruir. O meu, finalmente, estava florescendo. A decisão preliminar saiu 2 meses depois.
O tribunal reconheceu a fraude, autorizando o bloqueio de parte dos bens deles enquanto o processo principal corria. Minhas mãos tremiam levemente enquanto lia a decisão, mas não era medo. Era a eletricidade crua da vitória se anunciando. Eles estavam acostumados a usar, manipular, apagar. Mas agora era a própria estrutura deles que começava a desmoronar, centímetro por centímetro. A notícia correu pela cidade pequena como fogo em palha seca. Você soube? A família deles está sendo processada. Mas eram tão perfeitos. Tudo fachada, né? Eu ouvia os cochichos mesmo quando não queria. Aquelas pessoas que um dia cruzavam a rua para cumprimentar meus pais agora se viravam para o outro lado. E eles sentiam cada olhar, cada julgamento silencioso como uma queimadura viva. Era quase poético. Eles, tão obcecados com a aparência, agora desnudados publicamente. Minha irmã, claro, tentou fazer o que sempre fez, manipular a narrativa a seu favor. Em seu Instagram, postava mensagens vagas, lamentando a inveja dentro da família, pessoas que não conseguem ver a felicidade dos outros, tentando se pintar como vítima de uma conspiração. Era patético. E, mais uma vez, profundamente previsível. Mas ela não contava com uma coisa. Aquela Mariana que aceitava calada não existia mais. Cheguei em casa numa sexta-feira chuvosa e, entre e-mails de trabalho, encontrei uma notificação curiosa. Era de um perfil anônimo. Apenas uma frase. Você deveria ver isso. O link me levou a um grupo público, uma espécie de fórum local. E lá estavam as provas, prints de conversas, áudios, mensagens da minha irmã se gabando. Dizendo que enganou a bobinha da Mariana, que em dinheiro de trouxa é investimento, que foi fácil convencer os velhos a fazerem a Mariana pagar por tudo. As palavras dela, cruas, registradas. Não precisei pensar duas vezes. Salvei tudo. Encaminhei ao meu advogado. E sorri. Desta vez, seria definitivo. O processo ganhou ainda mais força com as novas provas. O pedido agora era claro: restituição integral, danos morais, e, se fosse aprovado, penhora de bens. Meus pais tentaram recorrer, alegando desconhecimento das ações da minha irmã. Mas as mensagens provavam o contrário, eles sabiam. Eles participaram. E agora, pela primeira vez, eles sentiram o gosto amargo da responsabilidade que sempre negaram. Uma semana depois, a campainha do meu apartamento tocou. Olhei pelo olho mágico e vi minha mãe. A primeira reação foi a de sempre, o impulso quase infantil de abrir, de ouvir, de tentar entender. Mas eu já tinha crescido. Abri a porta apenas o suficiente para ouvir. Ela estava pálida, o rosto magro, os olhos fundos. Mariana, disse ela, a voz embargada, não faz isso com a gente. Dei uma risada curta, seca. Eu não fiz nada com vocês. Vocês fizeram isso com vocês mesmos. Ela tentou continuar, mas ergui a mão, cortando qualquer tentativa. Vocês escolheram me usar. Escolheram me enganar. Escolheram rir da minha dor enquanto financiavam o sonho da queridinha da casa. Agora arquem com as escolhas que fizeram. Fechei a porta. E desta vez, não doeu. Dias depois, vi pelas redes sociais o anúncio discreto. A casa em que cresci, aquela pela qual eu havia sacrificado tudo, estava à venda. Eles precisavam do dinheiro. O orgulho foi o primeiro a ser hipotecado. Depois, vieram as posses, uma a uma. Cada móvel, cada lembrança, cada objeto de fachada cuidadosamente comprado para manter a ilusão de perfeição, agora sendo leiloado ao melhor preço. Era estranho observar tudo de longe. Parte de mim sentia tristeza não por eles, mas pela criança que um dia acreditou cegamente neles. Outra parte sentia uma calma quase cruel. Era justiça. Não era rancor, nem ódio descontrolado. Era apenas a balança finalmente se equilibrando. Meu ateliê foi oficialmente inaugurado naquele mesmo mês. Era pequeno, imperfeito, com paredes ainda cheirando a tinta fresca. Mas era meu. Cortei a fita vermelha improvisada com uma tesoura enferrujada que peguei emprestada da papelaria da esquina. Não importava. Eu estava abrindo mais do que um espaço físico. Estava abrindo uma nova vida.
Uma vida que ninguém mais teria o poder de roubar de mim. No evento de inauguração, poucos amigos apareceram. Alguns conhecidos, outros rostos novos, clientes curiosos. Olhei para aquele pequeno grupo e percebi, era o suficiente. Eu não precisava de uma multidão falsa. Não precisava de aplausos de parentes que só apareciam para exigir algo. Eu precisava apenas de mim mesma. E eu estava ali. Naquela noite, sentei no chão do ateliê vazio, olhando para as paredes nuas, para as mesas improvisadas, para o cheiro de sonhos sendo pintados no ar. Fechei os olhos. Respirei fundo. E pela primeira vez em muito, muito tempo, senti paz. Mas o destino ainda reservava uma última virada. Uma mensagem inesperada. Um convite. Uma galeria de arte internacional havia visto minhas primeiras peças postadas online. Queriam expor meu trabalho. Era o tipo de oportunidade que eu teria recusado no passado, por medo de abandonar a família. Agora, eu apenas sorri. Aceitei. E deixei o mundo para trás. Eles ainda tentaram me culpar. Ainda tentaram espalhar mentiras. Mas a verdade já havia sido plantada e florescia alto demais para ser arrancada. Eu era livre. E eles, presos nas próprias correntes. No final, eles ficaram com a casa vazia. Eu fiquei com a minha alma inteira. E, olhando para trás, agradeci. Agradeci cada traição, cada golpe, cada ferida. Foram eles que me ensinaram que eu era capaz de muito mais do que sobreviver. Eu era capaz de vencer. O convite para expor meu trabalho em uma galeria internacional era mais do que uma oportunidade. Era um divisor de águas. Uma porta aberta para um mundo que sempre esteve além do alcance da menina que fui, presa pelas correntes invisíveis de dever, culpa e abandono emocional. Faltavam 2 semanas para a exposição quando o inevitável aconteceu. Recebi uma intimação para uma audiência final do processo. Eles haviam recorrido desesperadamente, tentando evitar a execução das dívidas que agora os afogavam. Meu advogado me aconselhou, não precisava comparecer pessoalmente. A documentação já era sólida. O desespero deles era previsível e inútil. Mas eu quis estar lá. Não por vingança. Mas para ver, com meus próprios olhos, a queda das muralhas que construíram às custas da minha alma. O tribunal estava lotado naquele dia. Curiosos, conhecidos, gente que nada tinha a ver com minha história mas que adorava assistir ao espetáculo da queda alheia. Eu entrei de cabeça erguida, a cabeça leve, como quem sabe que já venceu antes mesmo da luta começar. Do outro lado da sala, meus pais e minha irmã. Meu pai parecia um homem 10 anos mais velho. Ombros caídos, olhar perdido. Minha mãe, mesmo derrotada, ainda tentava manter a pose. As rugas em volta dos olhos denunciavam noites em claro. Minha irmã. Ah, minha irmã. Vestida de preto, como se estivesse em um funeral. De certa forma, estava mesmo. O funeral das ilusões dela. A audiência foi rápida. A juíza, firme, rejeitou o recurso. Determinou o imediato bloqueio dos bens restantes e autorizou a penhora direta dos valores para restituição. O advogado deles ainda tentou um último apelo patético. Excelência, pense no impacto para a estrutura familiar. A juíza apenas arqueou a sobrancelha e respondeu. Talvez deviam ter pensado nisso antes de cometerem fraude contra a própria filha. Quando a sentença foi lida, minha mãe finalmente desmoronou. Começou a chorar alto, teatralmente, como sempre fazia para inverter papéis. Mas ninguém se levantou para consolá-la. Nem mesmo minha irmã. Meu pai apenas olhou para o vazio, derrotado. E eu? Eu me levantei, arrumei minha bolsa no ombro e saí sem olhar para trás. Naquela tarde, passei em frente à velha casa pela última vez. As janelas estavam vazias, as cortinas arrancadas, o jardim abandonado. Era só uma carcaça agora. Uma lembrança morta de um passado que já não me definia. Não senti raiva. Não senti dor. Senti libertação. Como se cada tijolo daquela casa, uma vez carregado de promessas não cumpridas e chantagens emocionais, agora caísse aos meus pés como pó. O embarque para Paris seria na semana seguinte.
O ateliê seria fechado temporariamente ou melhor, entraria em uma pausa para renascer ainda maior depois da exposição. Enquanto arrumava minha mala, selecionei cada peça com carinho, consciente de que, pela primeira vez, viajava sem culpa, sem medo, sem amarras. Eu era, enfim, dona do meu destino. No aeroporto, enquanto esperava o embarque, recebi uma última mensagem. Era da minha irmã. Espero que esteja feliz. Você destruiu nossa família. Olhei para aquela frase por alguns segundos. E então sorri. Não. Eu não destruí nada. A família que eles diziam lamentar nunca existiu. Era uma construção frágil baseada em abuso, exploração e egoísmo. A única coisa que caiu foi a fachada. E, para mim, isso era liberdade. Apaguei a mensagem sem responder. Durante o voo, olhando pela janela para o oceano escuro e infinito, pensei em tudo que deixava para trás. As noites chorando sozinha. Os olhares de desaprovação. As humilhações disfarçadas de brincadeira. O amor condicional, cheio de exigências. Cada memória dolorosa era agora um grão de poeira perdido no vento. O que importava era o que vinha pela frente. E pela primeira vez, eu não temia o desconhecido. Eu o abraçava. Paris me recebeu com suas luzes douradas e seu ar gelado e cortante. A galeria era ainda maior do que eu imaginava. Paredes brancas impecáveis, iluminação suave, olhares atentos. Minhas peças, aquelas criadas nos momentos mais difíceis, impregnadas de cada lágrima, cada raiva, cada sonho negado, agora brilhavam sob os refletores. E as pessoas? Elas paravam diante dos meus quadros. Elas sentiam. Elas se emocionavam. Eu via nos olhos delas. E era suficiente. Mais do que aplausos. Mais do que reconhecimento. Era a prova de que eu existia. De que minha história, minha dor, minha luta, tinham se transformado em algo belo. Algo que ninguém poderia roubar. Na noite da abertura, a diretora da galeria se aproximou de mim com um sorriso genuíno. Você tem uma força bruta nos seus traços, Mariana, ela disse. Como se cada linha fosse escrita com sangue e alma. Seu trabalho não é apenas bonito. É necessário. Abracei aquelas palavras como se fossem um bálsamo. Eu não era apenas sobrevivente. Eu era autora. Eu era artista. Eu era minha. Quando voltei para o hotel, sozinha, sem mensagens exigindo minha atenção, sem peso esmagando meu peito, me sentei na varanda olhando para a cidade iluminada. Fechei os olhos. Respirei fundo. E soube. Finalmente, eu tinha vencido. Não apenas contra eles. Contra tudo que tentaram fazer de mim. Eu era livre. Eu era inteira. E, pela primeira vez, eu era, verdadeiramente, feliz.